Bom, pessoal, estamos agora entrando numa parte muito importante, então que é a parte de conexão com a minha base de dados. Bom, a gente já conseguiu então carregar o driver, tá ok? Muito bem. Agora a gente vai fazer a conexão com o banco. Então você vai vir aqui no Dreamweaver, tá? E o que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai usar então um objeto chamado connection, que é o objeto responsável por efetuar a comunicação propriamente dita com o banco de dados, tá ok? Então vamos dar o nome para esse objeto de com, tá ok? Então o que eu fiz aqui, pessoal? Connection, então é minha classe, é o meu objeto que possui todos os métodos necessários para a manipulação de banco de dados, certo? Que efetua a comunicação com o banco, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu estou criando um objeto chamado com, tá certo? Que vai herdar então todas as características desse objeto connection, tá certo? Então o que ele vai receber esse objeto com? Então a gente vai digitar aqui o seguinte: driver manager ponto get connection, tá? O que nós estamos dizendo aqui para ele, pessoal? A gente está dizendo o seguinte: ó, nós vamos esse objeto aqui, tá? Vai receber o que? Driver Manager, então é uma classe necessária por gerenciar, tá certo? O conteúdo então da conexão, tá certo? E Get Connection, então a gente vai pegar uma conexão propriamente dita. Qual conexão? Onde é que está esse banco que eu quero conectar? Está na web? Está no local? Qual o banco que eu quero pegar? Certo? Então posso ter dezenas de bancos instalados no computador, instalados em uma URL, um endereço, certo? Aí para cada banco precisa informar a senha, o usuário, tá certo? Então isso quem vai fazer então é esse Driver Manager.getConnection. Então Driver Manager é uma classe, getConnection então é um método desta classe, tá ok? Agora o que nós temos que fazer é entrar aqui dentro, especificar então onde é que está o meu banco, qual o usuário e qual é a senha. Por padrão, inicialmente você sempre vai escrever JDBC, dois pontos, PostgreSQL, dois pontos, barra. Pessoal, isso aqui é o padrão inicial da conexão. Agora a gente precisa informar a localização e o nome do meu banco de dados, tá certo? Se ele estiver na web, tu pode botar lá 192, ou seja, é o caminho aonde está o meu banco de dados. No nosso caso aqui, pessoal, inicialmente, até vou clicar aqui, inicialmente, pessoal, onde é que está o nosso banco de dados? Ele está na nossa própria máquina, tá certo? Se lembra então que a gente tem aqui no nosso localhost, tá certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Então aqui a gente vai informar que ele está na nossa máquina mesmo, que é localhost, barra, e agora a gente precisa informar qual é o nome do nosso banco de dados, tá certo? Posso ter 10 bancos de dados. Agora, qual é o nome do nosso banco de dados que nós queremos acessar aqui? No nosso caso aqui, eu quero acessar o aula Neri, certo? Então, voltamos para cá e vamos digitar então aula. É aula ou é aulas? É aula. Aula underline Neri. Muito bem, já digitei aulas Neri. Agora eu preciso informar um usuário e uma senha, certo? Então, o usuário, qual que é o usuário padrão que a gente criou lá no banco de dados? Você lembram? A gente deu o nome de Postgres. Postgres. Esse nome a gente deu lá na instalação. Você lembra do administrador? Então a gente criou o usuário lá, deixamos um nome padrão que era Postgres. E agora a gente vai colocar uma senha. A senha que eu coloquei, que só agora vocês estão sabendo qual que é a senha. Então, se você instalou daquela forma que que eu mostrei para vocês o banco de dados, então a gente deixou o Postgres, vocês se lembram, né? A gente deixou o usuário Postgres, o administrador. O banco a gente criou o aula Neri. E a senha Nerizão, que é a senha que eu dei lá no banco de dados no momento que eu estava criando este usuário aqui, tá ok? Agora vamos testar para ver se outprint ln para ver se deu certo. Então, conexão com sucesso.
tá? Muito bem, conectou. Aliás, se ele conseguir executar isso aqui, então ele vai então mostrar essa mensagem para nós, tá ok? Primeiramente, pessoal, claro, até vamos deixar para vocês verem o que é que vai acontecer. Olha só, vou salvar isso aqui, vou pegar esse login, vou jogar para lá, vou ir lá para o meu, vou aqui para o meu, olha aqui, ó, conseguiu carregar o driver e conexão com sucesso, tá certo? Beleza, a princípio está tudo ok. Vamos ativar isso aqui, tá? Caso der algum erro, tá certo? Para ele acessar isso aqui, tá ok? Porque, por exemplo, olha só, eu vou tirar isso aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou tirar aqui vamos dizer que o aulas Neri não existe. Então, opa, vou deixar aqui só o aula. Vou salvar isso aqui. Salvei. Vou agora enviar para lá. Vamos vir aqui, vamos atualizar. Olha o que aconteceu. Deu um erro na linha 35, tá certo? Olha aqui, ó, deu esse erro aqui nessa linha 35. Então já imaginou que chato que ficaria tu ter um tipo de erro disso aqui para o teu usuário final, né, pessoal? É bem complicado. Então por isso que entra então aqui a possibilidade de a gente tratar esse erro através aqui embaixo, tá, do cat exception. Então vamos deixar aqui, ó, o aula com erro, mas vamos tratar ele aqui, certo? Para ele dar esta mensagem. Então vamos salvar aqui. Vamos agora então jogar esse arquivo para lá. Vamos vir aqui e vamos rodar. Opa, continua com erro. Ele não conseguiu abrir a classe. Então tem uma exceção lá que a gente vai ter que ver o que que é. Vamos ver. Problema com isso aqui, erro, SQL, erro. Aqui, ó. Veja que eu estou tentando mostrar o erro class, sendo que é erro SQL, quer dizer, é esse aqui. Então ele estava dando erro aqui porque na verdade não existiu o erro class. Vamos agora salvar, vamos jogar para lá esse cara de novo e vamos agora testar. Muito bem, mas olha só o erro que deu, ó. Conseguiu carregar o driver, beleza, a primeira mensagem. E a segunda mensagem, em vez de dar aquele erro feião aqui com o fundo branco para o usuário final, que chega a assustar, então o que está acontecendo? Ele simplesmente está mostrando um relatório aqui na tela dizendo que, olha só, a base de dados aula não existe. Estão vendo aqui? Não existe essa base de dados, claro, não existe. Então eu vou vir aqui, vou dizer que é aula underline Neri. Vamos salvar agora e vamos reportar ele para lá. Vamos ver agora o que vai dar. Ó, consigo carregar o driver e conexão com sucesso, tá certo? Então, pessoal, é claro, por exemplo, a mesma coisa vale para o driver. Vamos supor que eu vou apagar aqui o R dele. Vamos salvar e vamos agora enviar para lá. Vamos testar. Veja, ó, classe driver JDBC não encontrado, tá certo? Deu uma exceção, tá certo? Então, como ele deu aquele erro lá, ele nem passou, ele nem mostrou aquela conexão porque ele já caiu fora naquele momento, certo? Mas o bom é que ele está mostrando aqui na tela para você, pelo menos em tempo de execução. É muito interessante que você pode ir acompanhando bem todo o processo, né, pessoal? Vamos rodar aqui, vamos atualizar. Agora você conseguiu carregar o driver e conexão realizada com sucesso. Então, como a gente conseguiu fazer tudo isso, agora então eu desmarco essas duas linhas aqui, tá? Até vou deixar isso aqui no código fonte, já que vocês vão ter esse código fonte para vocês. Vamos agora jogar ele, beleza? Eu sei que está funcionando, está tudo ok, tá ok? Agora o que falta a gente fazer? Falta a gente então ler o usuário, ler a senha, ver se está certo, ele acessa. Se não está certo, então ele não vai acessar. Tá ok, pessoal? Valeu, então, um abraço, até a próxima, tchau!